Beleza, cruzada, tudo bom? Meu nome é Jordi Mombelli e sejam muito bem-vindos ao canal MMP Project. Esse canal é uma extensão da empresa MMP Performance, né? E a gente desenvolve, fabrica e comercializa produtos de performance para carros de drift, né? Focado no drift. E hoje eu vou apresentar para vocês o nosso kit ângulo de Chevette, né? Para Chevette, dos kit ângulo de prateleira que a gente tem hoje no mercado. Esse é o kit ângulo mais completo de regulagem. Eu vou apresentar hoje para vocês aqui todas as regulagens e o kit ângulo em detalhes, né? Muita informação eu vou passar para vocês hoje aqui. Então, se você está pensando em adquirir um kit ângulo para o teu carro de drift, para o teu Chevette de drift, esse vídeo vai tirar muitas dúvidas suas, né? E caso você já tenha adquirido o kit ângulo, também vai tirar muitas dúvidas que você tem em relação ao produto. Então, eu vou apresentar para vocês, peça por peça, tudo que vem no kit, né? Primeiramente, par de balança superior, tá? Par de balança superior. O que a gente tem na balança superior? Na balança superior a gente tem a regulagem de cambagem do pivô superior, então a gente tem os furos aqui oblongos, né? A gente tem também a trava de cambagem, que é esses furinhos aqui, né? Mais essa trava aqui, eu até vou desparafusar aqui para mostrar para vocês, mas primeiro deixa eu apresentar o restante. Tem um furo aqui também para a bieleta da barra estabilizadora, né? A gente tem um furo para a bieleta da barra estabilizadora tanto na balança de baixo quanto na balança de cima, né? A diferença é que na balança superior ele vai ficar menos atuante, porque aqui a gente tem uma alavanca, uma distância do furo até a bucha aqui, que é menor do que na balança de baixo. Então na balança de baixo ele vai ficar mais atuante. Então tem duas opções de ancoragem aí para a bieleta da barra estabilizadora. E a gente tem aqui também o furo para o suporte da coilover, né? Acompanha também o suportinho para a coilover, que está aqui na minha mão, tá? Então esse aqui tu vai parafusar aqui em cima, vai fixar aqui nesse furo. Então, no caso, se você adquirir o kit ângulo da EMP, você vai ter que também adquirir, fazer uma aquisição de coilover, né? No momento a gente não fabrica coilover para Chevette, mas entra em contato com a gente aí que a gente sempre tem aí um fornecedor de confiança para passar para vocês. E aí a gente tem o par de balança inferior, né? Tudo bucha de PU em cima, bucha de PU embaixo. E aqui na balança inferior a gente tem mais um furo aqui para utilizar a bieleta, né, na balança de baixo. Podem ver que aqui a gente tem uma alavanca, uma distância maior do furo da bieleta até o final aqui da balança, né? Então podem ver que essa mesma distância na balança de cima ela é menor. Então no caso aqui a gente tem uma alavanca maior, né? Vai ter uma barra estabilizadora mais atuante e na balança de cima uma barra estabilizadora menos atuante. Caso você queira usar a barra estabilizadora, né? Aqui, a bieleta da barra estabilizadora ela não acompanha o kit, então você pode usar tanto a bieleta original, a única coisa é que a bieleta original ela vai ficar um pouquinho atravessada aqui, vai ficar um pouquinho forçada, então você pode estar utilizando a bieleta do Santana Oversize, que é tipo um S, ela tem um S, e aí fica perfeito para utilizar aqui no furo da balança inferior, tá? E caso você não queira também rodar sem a barra estabilizadora, também dá, né? No caso daí você vai precisar de uma carga de mola e amortecedor mais alta, para evitar a rolagem da carroceria, já que tu não vai ter mais a barra estabilizadora, né? A barra anti-roubar. Aqui a gente tem também os pivôs, ele acompanha os pivôs inferiores, né? Esses pivôs aqui, diferente dos originais, eles são de parafusar, então isso facilita bastante a manutenção e bastante aí na questão de regulagem, né? Diferente do pivô original, que é aquele pivô prensado e que com o tempo ele pode acabar trabalhando na balança e soltando. Ou até mesmo trincando a balança e soltando o pivô, como é muito comum de acontecer. Aqui a gente não tem mais esse problema, tá? Então, pivô da balança inferior, batente, vocês podem ver aqui, ó, essa pecinha aqui, ó, batente ajustável, tá? Então aqui a gente tem um parafuso com arruelas, né, que é o batente ajustável. Essa peça aqui é muito importante. É o único kit ângulo para Chevette do mercado hoje, pelo menos no momento que a gente está gravando esse vídeo, é o único kit ângulo de Chevette no mercado que vem o batente ajustável, tá? A concorrência aí por enquanto não tem esse batente ajustável. Então é uma peça muito importante, eu já vou explicar melhor para vocês. Só vou mostrar para vocês o restante dos itens que vem, tá? Então o suporte da coilover, que eu já apresentei para vocês. O alongador da barra axial, né? Já que as balanças elas são maiores do que as originais, elas são 40 milímetros maiores que as originais, então você precisa de um alongador para a barra axial. Então vem aqui o par de alongador. Manga de eixo
retrabalhada, tá? Manga de eixo retrabalhada. E essa aqui é a manga de eixo da opção sem ajuste de Ackerman. Então quando você vai comprar o kit, você tem duas opções, com ou sem ajuste de Ackerman. Essa aqui que eu estou apresentando para vocês é sem o ajuste de Ackerman. Mas eu trouxe aqui também uma manga de eixo com ajuste de Ackerman. Vou mostrar aqui para vocês. Então quando você faz a escolha do kit ângulo com o ajuste de Ackerman, vai receber um par de manga de eixo com esses furinhos aqui, ó, com 3 opções de regulagem. Esse aqui é o ajuste de Ackerman, tá? Então, quando você pede a opção com ajuste, vem essa manga de eixo, né, um par, lógico que eu estou mostrando só uma para vocês, mas vem um par, e aqui ela vem com um terminal de direção rotular, tá? Que é para possibilitar esse ajuste. Também vem um adaptador aqui, o alongador, né, adaptador, o parafuso aqui com as buchas cônicas, e as arruelas aqui para você fazer o ajuste da altura do terminal. Então, além de ter o ajuste de Ackerman, também tem a opção de altura de terminal de direção. Esses são os itens que compõem o kit ângulo. E também vem o manual de instrução, manual de instalação e manual de ajuste. Manual com conceitos técnicos de geometria para drift. Então, você vai ter aqui o manual de instalação, passo a passo. E também vai ter a opção do manual técnico aqui, né? Com princípios básicos de geometria para drift. Então, você vai aprender o que é um caster, o que é um Ackerman, o que é uma cambagem. Se meu carro está com um caster mais positivo, como que ele vai se comportar? Se está com pouco caster, como que vai se comportar? Se a cambagem está muito negativa, como que vai se comportar? Se o Ackerman está paralelo, ou está reverso, ou está positivo, qual vai ser o comportamento que meu carro vai ter com essas opções de geometria? Vou andar divergente, vou andar convergente? Está tudo aqui no manual de princípios básicos de geometria, que compõe um manual de instalação. Então, olha só a grossura, para vocês verem, ó, a grossura do manual. Ó. Tem foto, tem gravura, tem exemplo, olha só. Entendeu? Então, isso aqui só a MMP tem. A concorrência não tem ainda o manual. Claro que, Jordi, eu comprei o kit, eu li todo o manual aqui, mas eu estou com dúvida. Vai entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, vai trocar ideia com a gente para a gente sanar todas as dúvidas. Então eu estou sempre aqui disposto a tirar as dúvidas dos clientes e dos potenciais clientes, né? Então, o pessoal que está interessado em comprar. Então, estou sempre dando atenção para o cliente, sempre estou dando esse pós-venda aí que nem sempre a concorrência dá. Vou mostrar para vocês alguns outros detalhes aqui que eu acho importante. Regulagem de caster. Você tem duas opções de regulagem de caster. A que é igual ao original, que é na balança superior. Então, quando você está instalando lá na balança superior, existe uma arruela de encosto que tem mais ou menos 5,5 milímetros, que você tem a opção de colocar na parte interna na frente ou na parte interna na traseira, movimentando a balança superior para frente ou para trás, esses 5 milímetros ali, sabe? Então você consegue fazer um ajuste fino ali nessa arruela de encosto na balança superior, igual é no carro original. O carro original também tem esse ajuste de caster, mas você também tem um ajuste de caster na balança inferior. Então aqui a gente já manda sempre o pivô inferior fixado, mas aqui você tem mais uma opção, mais furos para você passar esse pivô inferior mais para frente, você passar ele mais para frente aqui e positivar mais o caster. Então, por que a gente sempre manda o pivô já fixado na furação de trás? Porque na maioria das vezes, essa posição aqui é a posição que vai ficar boa no teu carro, tá? Porém, todavia, entretanto, tem alguns casos que às vezes o carro é torto. Principalmente, por exemplo, aconteceu recentemente um caso de um cliente nosso, que ele tem um Chevette Tubarão, né? Chevette Tubarão lá de 70 e poucos, então é um carro aí que tem 50, quase 50 anos de uso. Então foi um carro que o cliente instalou, começou a rodar com o carro e o cliente nem tinha falado nada para mim. Eu estava olhando as fotos do cliente no Instagram e pela cambagem dinâmica eu percebi que tinha alguma coisa errada no carro, que provavelmente o carro estava com pouco caster. Entrei em contato com o cliente, pedi o feedback dele e ele realmente confirmou. Jordi, me parece que o volante não está voltando como deveria. Às vezes eu tenho que trazer o volante de volta. Então ele já passou a receita ali, que ele confirmou que realmente
o carro dele estava com um pouco caster e ele nem tinha botado na geometria ainda. Então eu orientei ele a passar esse pivô para frente, né? Ele passou o pivô para frente e corrigiu o caster do carro e o carro ficou show de bola, né? Então no caso dele, provavelmente o carro dele em algum momento da vida, um carro com 50 anos, em algum momento da vida, sofreu uma colisão frontal e o agregado do carro dele não voltou para o lugar, ficou recuado. Então, essa outra opção de furação aqui corrigiu uma tortura que o carro dele tinha. Mas, como eu falei, se teu carro é reto, se teu carro está muito íntegro, eu já mando na posição correta aqui para tu chegar lá, instalar e ficar com um caster bom. Dificilmente não vai ficar com um caster legal. Claro que geralmente tem uma diferença de um lado para o outro, entendeu? Às vezes um lado tem 5 graus de caster e o outro lado tem 5,5, 6. Daí esse pouco você vai ajustar nas arruelas de encosto aqui na balança superior. Ok? Deixa eu mostrar para vocês agora em detalhe a regulagem de cambagem. Eu já tinha mostrado que tem a regulagem de cambagem, mas eu quero mostrar a trava de cambagem mais de perto para vocês. Ó, pessoal, então aqui a gente tem a regulagem de cambagem, né? Ele não acompanha os pivôs superiores, porque tu vai utilizar os mesmos pivôs originais do Chevette. Então, se teus pivôs superiores estão bons, você pode acabar utilizando eles ou comprar pivôs novos, né? Mas ele não acompanha o kit. E aqui a gente tem 5 furos aqui, né? Eles têm material entre eles, não é um furo oblongo. E a gente tem a chapinha trava de cambagem, né? Para a cambagem não se mexer, mas não só isso. Ó, você pode ver que tem 2 furos aqui, ó, totalizando na chapinha, totalizando 10 regulagens, tá? Então, além da trava de cambagem servir para travar, ajudar a travar o teu pivô superior aqui, ele não se mexer, mas também serve para você ter uma simetria, você chegar numa simetria entre os dois lados, o lado esquerdo e direito. Por essa regulagem, você consegue ter uma referência de como tá, em que posição está o teu pivô superior de um lado para o outro. Como eu falei para vocês antes, é muito difícil você pegar um Chevette que os dois lados estão perfeitamente iguais, tá? É um carro muito antigo, a maioria dos carros já sofreu alguma colisão, algum acidente. Então você usa essa chapinha como referência para ajustar os dois lados e deixar uma cambagem simétrica. Às vezes tu vai botar a mesma posição dos dois lados e vai ficar uma cambagem um pouco diferente de um lado para o outro, às vezes um meio grau diferente. Aí você vem pela chapinha, você consegue ter uma referência para igualar os dois lados e chegar numa simetria de cambagem. Tá? Então, para isso que serve a chapinha. Então, um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é em relação ao terminal rotular. Ah, Jordi, o que muda, né, da opção com cambagem para sem cambagem? Como eu mostrei para vocês aqui, muda a manga de eixo, mas não é só isso. O que mais que vocês precisam saber? O terminal rotular, todo terminal rotular, independente da marca, se for marca nacional, se for marca importada, não importa. Todo terminal rotular tem uma vida útil menor que um terminal de direção convencional, que é aquele terminal cônico. E por quê? Porque o terminal rotular ele não tem a mesma absorção de impacto que um pivô convencional tem, né? Então ele vai, e sem falar que ele sempre entra alguma coisa de sujeira aqui na esfera, e essa sujeira que entra, ela vai corroendo ali e acaba criando folga, com o tempo vai criar folga. Esses terminais rotulares aqui, eu só indico se tu está montando um carro para pista. Tu vai rodar só em pista, não vai rodar na rua. Daí eu indico você pegar a opção com terminal rotular, né, com o ajuste de Ackermann que vem o terminal rotular. Esse terminal rotular ele vai te durar em média, tem uma durabilidade em média de 1 ano para uso em pista, tá? Na média de 1 ano. A vantagem é que esse terminal rotular que a gente utiliza aqui, ele é muito barato. Hoje está em cerca, no momento da gravação desse vídeo, você vai gastar cerca de 120, 130 reais o par de terminal rotular. Então eles são muito baratos e estão compensando bastante. Então por mais que vale a pena você fazer uma troca uma vez por ano, porque é um valor irrisório, entendeu? Então, na opção também com o ajuste de Ackermann, a gente tem aqui as arruelas, né, para ajuste de altura do terminal. Eu vou fixar essa peça aqui na manga de eixo para vocês verem como é que fica. Olha só, pessoal, eu só não parafusei ali que é para não marcar a peça, né? Porque é uma peça nova. Mas aqui vocês têm uma ideia, ó. Ela tem 3 posições ali, conforme vocês tinham visto, tá? E a chapinha para trava de Ackermann, ela vai num desses 3 pinos aqui, tá? E aqui a arruela, ó, você pode botar ou tirar a arruela para você ajustar a altura do terminal aqui de direção, para que a barra axial fique em paralelo com a balança, né? Para que não fique
aquela barra axial apontada para cima ou apertado para baixo, né? Então você consegue minimizar aí o bump steer, né? Que é aquela variação de geometria conforme curso de suspensão. Então você consegue ajustar isso aí. Deixa eu tirar aqui para mostrar melhor para vocês como é a trava de Ackerman. Então aqui a gente tem os 3 pinos ali, 3 furos, né? Furo mais de fora, Ackerman mais positivo. Furo mais para dentro, Ackerman mais negativo. Então a gente tem uma tabela de Ackerman ali no manual, agora eu não lembro de cabeça, mas tipo, aqui você consegue um Ackerman positivo, acho que é 3 graus positivo, tem que ver no manual ali, mas em torno disso, né? E também varia muito de um carro para o outro. Aqui no meio a gente tem algo em torno de 1 positivo, 1 grau positivo, e aqui em torno de 1,5 negativo, alguma coisa assim. Mas tem ali no manual anotado, né? E aqui, ó, no caso do furo de fora, você vai botar assim, no furo do meio você inverte a chapa, e no furo de fora aqui, mesma coisa, passa a chapa para frente, que é a trava de Ackerman, né? Beleza, então já apresentei para vocês a nossa manga de eixo com ajuste de Ackerman, agora vocês já sabem como é que é a trava de Ackerman, como é o terminal rotular. Beleza, Jordi, mas o que é Ackerman, né? Talvez você não saiba o que é o Ackerman. A gente ainda vai fazer um vídeo aqui no canal falando só sobre Ackerman, vou fazer um vídeo bem completo só falando sobre isso. Mas para resumir o que é o Ackerman é a diferença de ângulo de uma roda para outra com o carro com o volante todo esterçado, com um carro em full lock. Então o editor vai botar para nós aí na imagem, na tela, uma imagem com as 3 opções de Ackerman, paralelo, positivo e negativo. Então agora você já tem aí uma noção do que é o Ackerman, e num próximo vídeo a gente vai se aprofundar nesse tema. Na opção com Ackerman fixo, né, você vai receber uma manga de eixo, né, talvez assim para alguém leigo tá olhando uma manga de eixo aqui, mas parece uma manga de eixo original. Não, a gente encurta esse braço aqui, né, esse braço aqui ele é encurtado porque o original aqui ele é maior, e isso aqui faz dar mais ângulo, né. Porém, a gente faz em gabarito essa peça para que o Ackerman fique positivo, mas algo em torno de 2 a 3 graus positivo de Ackerman. Isso varia muito de um carro para o outro. Mas o importante é que os carros eles têm que ficar com as mangas de eixo muito simétricas, tem que ficar o mais simétrico possível, para você ter um Ackerman igual dos dois lados. Senão daqui a pouco você tem 3 graus de Ackerman com o carro virado para a esquerda e 13,5 virado para a direita, né? Então aqui a gente faz em gabarito para que fique o mais simétrico possível e mais igual possível, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar para vocês, gurizada. Quero apresentar para vocês aqui em detalhes, eu vou ter que trazer a câmera mais perto para isso, mostrar para vocês aqui melhor como que funciona o batente ajustável. Para isso eu vou ter que pegar a câmera de novo aí. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes como que é o batente, tá? Então a manga de eixo ela segue com aquele pito ali, né, que é o batente original, né? Porém, o batente vai fixado em cima do pivô inferior e quando você esterça o volante, pum, batente na cabeça do parafuso lá. Claro que a gente sempre manda com bastante arruela, né? Aqui você, para ajustar o batente, você tira o parafuso e vai tirando a arruela para ajustar, né? Às vezes, em muitos casos, às vezes fica só o parafuso ali sem nenhuma arruela. Às vezes o pessoal até dá uma esmerilhada na cabeça do parafuso ali, né? Isso vai de cada carro, vai de cada projeto, de cada offset de rodas, se tá usando espaçador, se não tá. Mas... Beleza, gurizada, então agora vocês já conhecem o kit ângulo MMP, já apresentei o produto para vocês, e agora eu vou acrescentar algumas informações adicionais que geralmente são a dúvida da maioria da galera, o que a maioria da galera tem dúvida e me pergunta, né? Jordi, em relação à cor, né? Posso escolher a cor que eu quiser? Sim. Inclusive esse aqui é o primeiro kit ângulo que a gente está vendendo, esse que está vendido já. Eu vou embalar hoje para enviar amanhã de manhã. E foi o primeiro que saiu na cor verde, tá? Não tinha saído verde ainda. A cor padrão, muitas vezes eu até tenho o kit ângulo pronta entrega, mas a cor padrão do pronta entrega é o cinza grafite. Então esse cinza, geralmente quando a gente tem pronta entrega, é nesse cinza aí que é uma cor mais neutra, que tende a agradar a maioria da galera. Mas a gente também tem no azul, no vermelho, no preto, no branco, no amarelo, o verde, que é esse aqui, tem o laranja, não saiu nenhum laranja ainda, mas tem laranja também. Basicamente são essas cores que a gente tem disponível. E o grafite que vocês viram aí.
Não tem pronta entrega, mais ou menos quantos dias até a gente disponibilizar? Geralmente são 10 dias úteis quando a gente não tem pronta entrega, tá? Mas às vezes já tem um kit que está meio encaminhado, então você tem que entrar em contato com a gente aí para sanar essa dúvida aí. Questão de valores, tá, pessoal? Eu não vou falar em valores aqui no vídeo porque talvez você esteja assistindo esse vídeo aí 2, 3 anos no futuro e o valor já está defasado e tal, desatualizado, entendeu? Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link desse produto aqui para vocês acessarem lá e confirmarem o valor. Tem diferença de valor da opção com ajuste de Ackermann para a opção sem ajuste. Então tem que ver o que está no link aí do anúncio que vocês acessaram, tá? Eu vou tentar colocar link das duas opções, mas talvez tenha link só de uma opção. Mas qualquer coisa é só contatar a gente aí pelo WhatsApp, tem o contato da gente também aqui na descrição, do WhatsApp, contato das redes sociais, Instagram, então contata a gente aí para tirar qualquer dúvida que eventualmente eu não tenha falado aqui. Outra coisa, quanto de ângulo que teu kit atinge, tá? O nosso kit ângulo aqui, ele atinge no máximo 60 graus de esterço, no máximo. Isso vai depender do offset da roda que tu tá usando, vai depender se tu tá usando espaçador, se não tá usando espaçador, entendeu? Vai depender da geometria que tu tá usando. Então é no máximo 60 graus de contra-esterço. Jordi, mas o kit da concorrência aí o pessoal fala que dá 70 graus de contra-esterço. Na verdade, o pessoal fala que dá 70 graus de contra-esterço, mas provavelmente dá no máximo 65 graus úteis de uso, tá? De esterço. Dificilmente tu vai usar os 70 graus. E por que eu digo isso? Porque o Chevette usa direção mecânica, tá? Então o que acontece? O nosso kit aqui ele foi dimensionado para funcionar muito bem com a direção mecânica original do Chevette, com o setor mecânico, sem que fique pesado, sem que o contra-esterço fique muito violento, muito pesado, que você consiga dirigir o carro, que o carro tenha ângulo, mas também tenha dirigibilidade. Tá? Então o que acontece? Se a gente fosse desenvolver um kit ângulo para Chevette, para você conseguir colocar 70 graus e o carro ainda ter dirigibilidade, aí sim a gente teria que adaptar a direção hidráulica no Chevette, tá? Por quê? Porque para a gente ter mais ângulo, ter mais contra-esterço, a gente teria que encurtar mais esse braço aqui da manga de eixo. Enquanto mais você encurta esse braço, teoricamente mais vai virar, claro, né? Daí tem que, toda a questão é se vai ter espaço, se não vai ter, mas quanto mais tu encurtar aqui, teoricamente mais vai virar. Só que chega um ponto que com a direção mecânica fica inviável, o carro fica muito difícil de pilotar. Contra-esterço fica muito violento, fica muito pesado. Então a gente chegou aqui num dimensionamento que ficou muito bom. O carro tem ângulo, o carro tem uma resposta boa do volante e o carro não é pesado. O volante não é pesado nessa configuração que a gente chegou aqui, tá? Então nem sempre mais ângulo é melhor. Tem prós e contras, entendeu? Então aqui a gente tem a receita perfeita para tu andar com a direção mecânica. Se a gente fosse evoluir aqui, por exemplo, fazer uma versão 2, um kit ângulo V2, daí com direção hidráulica, daí era outra história, a gente poderia dimensionar ali para vir mais ângulo. Mas sinceramente, para as pistas que a gente tem no Brasil, tá? E para o nível do drift do Brasil, esse kit aqui vai atender muitíssimo bem, beleza? Então agora eu vou pedir para o editor colocar aí no vídeo algumas fotos aqui de carros com o nosso kit ângulo instalado, carros de clientes, e também alguns vídeos aqui dos carros em ação, dos carros andando, tá? Então dá uma conferida nos vídeos aí. Beleza, gurizada? O que vocês acharam aí? Curtiram? O que acharam do nosso kit ângulo aqui? Ficou alguma dúvida? Manda a tua dúvida aqui nos comentários ou entre em contato com a gente. Os dados estão aqui na descrição para você contatar a gente. Nosso site provavelmente está aqui na descrição também. Galera, se você chegou até aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal.
Logo a gente vai ter também aqui um tutorial completo de instalação. Logo mais eu estou preparando aí para montar, para fazer esse vídeo lá no meu carro. Então a gente vai ter um tutorial passo a passo da montagem. Mas isso também está aqui no manual de instrução, tá? No manual técnico. Então, galera, se gostou aí, se inscreve no canal para apoiar a gente, para continuar o canal continuar crescendo, a gente continuar trazendo vídeo aqui, conteúdo para vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!